Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo, como vocês podem imaginar por conta da foto do Eduardo Bauerman, é a Operação Penalidade Máxima 2, que envolve aí 16 investigados, jogadores, pessoas que circulam no meio do futebol em virtude de manipulação em jogos para beneficiar apostadores do segmento de aposta esportiva, tá? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, habilite a notificação. Eu não tenho o propósito nesse vídeo aqui de trazer necessariamente informação, porque como as informações elas vão sendo atualizadas praticamente minuto a minuto, é mais fácil eu trazer um vídeo opinativo do que um vídeo de informação, porque se fosse só informativo, ele já estaria desatualizado certamente no momento que ele fosse publicado. Então é mais para a gente debater o tema e tentar colocar alguns pontos que eu acho que possam ser valiosos aqui para o debate, porque é muito feia a história toda, né? Eu vou trazer alguns prints aqui e ler algumas mensagens trocadas entre esses apostadores e jogadores, mas eu não diria que bizarro, porque eu diria que é até previsível que esse tipo de coisa aconteça na medida em que cada vez mais tem mais gente apostando, mais gente querendo ganhar dinheiro e a gente ainda não está 100% regulamentado com as apostas esportivas aqui no Brasil. Isso deve acontecer nesse ano e a partir daí eu tenho certeza que as casas de apostas também serão aliados importantíssimos para o Ministério Público Federal e para todas, e para o governo, para o Estado, de certa forma, a acompanhar bem de pertinho aqueles que fazem manipulação de resultados, se não necessariamente do resultado em si de um jogo, mas que tentam alterar de maneira ilícita o andamento de um jogo de futebol. Acaba que o Eduardo Bauerman se torna uma figura importante nesse caso, já que é um jogador do Santos e um jogador de um time super relevante que teria participado disso, tá? Eu vou trazer primeiro aqui só uma reportagem do GE, só para a gente poder colocar os pingos nos is e primeiro falar, olha, quem são todos os jogadores envolvidos e quais podem ser as punições, tá? 15 atletas, nesse momento, essa é uma matéria publicada na quarta-feira, dia 10, às 10 da manhã, e atualizada pouco depois, então eu estou gravando esse vídeo cerca de 2h30 da tarde, é uma matéria até atualizada em relação a esses jogadores, tá? O Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, e aí a pena, eu já vou aqui, ó, é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aí tem tudo que ele fez aqui. Gabriel Tota, meia do Ipiranga, um jogador de menor relevância, mas também com a pena de 2 a 6 meses, a 2 anos a 6 anos de reclusão e multa. Paulo Miranda, que está sem clube e que estava no Juventude no ano passado. Igor Cariús, que estava o lateral esquerdo do Sport. Vitor Ramos, da Chape. Todos eles podendo incorrer numa punição de 2 a 6 anos de reclusão e ainda multa. Fernando Neto, no São Bernardo, Matheus Gomes, enfim. E outros jogadores fizeram acordos com o Ministério Público, que também é importante falar, né? Kevin Lomânico, do Bragantino, Moraes, do Atlético Goianiense, Nicolas Farias, do Novo Hamburgo e Jarro Pedroso, do Inter de Santa Maria. Então são jogadores que, por algum motivo, com o Ministério Público, fizeram aí acordos para que não, enfim, fossem punidos ou que levaram ao Ministério Público situações que chegaram até eles, como aqui o Kevin Lomânico, pagamento de R$70 mil, sendo 30 mil antes do jogo, para que ele levasse um cartão amarelo, como aconteceu no jogo Bragantino 1, América Mineiro 4. Então também ainda tinha um pagamento de 200 mil para que ele fizesse um pênalti no primeiro tempo, em Portuguesa 3 a 0, ele não aceitou. Enfim, gente, que nem eu falei aqui, me parece que é muito previsível que esse tipo de coisa acontecesse no futebol brasileiro, porque a gente já vive numa cultura onde todo mundo quer levar vantagem o tempo inteiro. E é muito difícil de você detectar quando um jogador vai tomar um cartão amarelo, se é um cartão amarelo arrumado, se não é um cartão amarelo arrumado. E vamos pegar aqui o caso do Eduardo Bauerman, por exemplo, tá? Aceitou a vantagem
para alterar o resultado de evento de competição esportiva entre Santos e Avaí no Brasileiro de 2022, né? Tomar um cartão amarelo, teve uma situação também de tomar um cartão vermelho, e só o que me chama muito a atenção e que é o que eu queria destacar com vocês aqui, deixa eu botar em destaque, é o nível da conversa, tá? Entre esses apostadores e os jogadores, tá? Vou pegar primeiro a conversa do Eduardo Bauerman, que é bizarra, que é o seguinte, para tomar um cartão amarelo, né? Até 2 horas e 40 do jogo. Mano, se abrir, fazemos sim, tá doido. Você ganha 50k e eu ganho 80k. Não tem como recusar, né? O apostador fala pra ele. Não sei se tá dando pra ler aí. Mano, me avisa até 2h40 que é o horário que eu vou conseguir ficar com o celular. Se abrir a aposta, no caso, fazemos. Se não, deixa pra próxima, né? Mas melhor não, porque se caiu assim, porque ele tava dizendo o seguinte, a aposta para ele tomar o cartão amarelo tava em R$5. Quanto mais pessoas apostam, essa rotação vai caindo. E começou a cair, a ponto de estar num valor bem mais baixo. Ele falou, olha, porque se caiu assim é risco, hein? Alguém tá fazendo já. Então fazemos no próximo jogo, no último jogo então, é isso? Fechou. É uma parada bem bizarra. Então, o que eu queria dizer para vocês, e aí é uma opinião, que eu tenho uma visão que as pessoas vão acabar indo muito na linha de atacar as casas de apostas, mas a verdade é que elas também são vítimas, né? Também são vítimas. Casas de apostas são vítimas, assim como os clubes são vítimas desses jogadores que acabam fazendo acordos para manipular algum acontecimento dentro do jogo. Como acontece já lá fora, quando há um volume, como é que funciona e como é que eles captam e denunciam esquemas de apostas mundo afora? E as casas de apostas são muito importantes para isso. Quando há um volume extraordinário ou fora de propósito em determinada aposta, logicamente as casas já ficam atentas e efetivamente acompanham mais de próximo o acontecimento, o jogo, para poder denunciar quando esse tipo de ocorrência acaba acontecendo num jogo de futebol, de tênis ou qualquer outra modalidade. Então, a partir do momento que tudo for regulamentado aqui no Brasil, eu tenho a impressão que vai ser mais fácil detectar movimentações estranhas em apostas estranhas para poder parar com isso. E aí, eu quero novamente colocar aqui um diálogo, porque esse aqui é bizarro, cara, do Fernando Neto, tá? Ele iria receber R$500 mil para ser expulso num jogo. E aí eu vou pegar o diálogo, tá aqui transcrito na página do UOL. Em outubro de 2022, Bruno Lopes e Thiago Chambó, apontados como operadores do esquema, confirmam que tem o aval de Fernando Neto para a fraude. Atleta, Fernando Neto, camisa 8, Clube Operário, operação, expulsão, primeiro tempo, no jogo de amanhã. Aí o cara pergunta, tá tudo certo então, né? Eu quero ir pro diálogo com o jogador, né? Vai lá. Como é que chama o fera? Bruno Lopes, né? Já vê seu preço aí, 300, 400, 500 mil. Aí o Fernando pergunta, você chega até 500 mil? Chega, irmão. Aí você fortalece o Matheus, goleiro, que foi o intermediário. Já foi 40 e ficaria 460. Aí vocês se acertam quanto fica para cada um. Ele tava falando do 500, é isso mesmo? E isso, pô, 500, já falei. Ou já foi 40 e faltaria 460. Deixa eu ver isso e ele vai te falar. Aí no dia seguinte, o Sport venceu o Operário por 5-1. Fernando tomou apenas um cartão amarelo. Aí tomou aquela cobrança chamada dos apostadores, né? Tá on e não vai atender, irmão? Aí ele fala, tô aqui no ônibus, espera aí. Mano, se você viu o jogo mesmo, você viu que eu fiz de tudo. Se pudesse escutar o que eu falei pra ele depois das faltas que fiz, falta sem bola, falta fora do lance, no início do jogo, já fiz falta na entrada da área e nada. Eu chamei ele de cego, xinguei de filha da puta, mandei ele se fuder, tomar no cu quando levei o amarelo. Eu não estou contando história não, eu tentei, porque você falou que já tinha feito a operação. O árbitro no meio do jogo chegou em mim e perguntou se eu estava querendo ser expulso, para você ter uma ideia. Na volta do intervalo, ele falou a mesma coisa e perguntou o que estava acontecendo. Matheus viu o jogo também. Olha as faltas que fiz. Só faltou eu agredir o árbitro para acontecer alguma coisa. Você pode pensar que eu estou falando da boca para fora, mas eu tentei fazer de todo jeito, aquele FDP não me expulsou. Não tem lógica o que ele fez. Para você ter uma ideia, todo mundo dentro do campo ficou revoltado. Então, é bizarro o quanto que o cara realmente tentou interferir numa expulsão que determinaria muitas das vezes o resultado. Uma expulsão num primeiro tempo ainda.
E aí o cara fica, beleza, eu não vou discutir, mas você agora tem um prejuízo. A pior situação nesse tipo de envolvimento é você ficar devendo para um cara que pode te chantagear, que pode acabar com a tua carreira, e acabou, porque na verdade não foi o cara que acabou com a carreira dele, né? Foi o próprio jogador que acabou com a carreira. E aí, a parte mais escrota desse tema todo é quando ele tenta aliciar, ou pelo menos convencer o Eduardo Bauerman a entrar no esquema. Ó, sei que você já tá rico, mas vou direto ao ponto. E quer ganhar um bichinho no próximo jogo, não? Só precisa tomar um amarelo no primeiro tempo, mais fácil do que daquela vez. Portanto, já aconteceu uma vez anterior, né? Pô, quanto que o cara paga? Tá pagando 60k, mano. Eu fiz contra o Sport sem ter a botina no Juba. Tem mais 2 jogos, né? Você tá com quantos cartões? Tô zerado. Voltei a pouco de suspensão. Que beleza. Enfim. E por aí vai. Ele fala, ele recusa a oferta. Mas dessa vez vou ter que recusar. Falei pra mim mesmo que não ia mais me envolver nessas paradas. E o que fizeram os clubes? Os clubes de basicamente todos os jogadores que tiveram seus nomes citados com prints ou com apenas citações, né? No caso do Bauerman, uma citação é um print muito acusatório, muito quase que definitivo. Do Vitor Mendes, me parece também, do Fernando Neto, então não precisa nem falar. Mas todos os times estão afastando esses jogadores. Alguns times, inclusive, contrataram jogadores depois, né? Ou seja, estão sendo lesados também, porque contrataram jogadores que agora não vão poder jogar, que vão tomar punições, e esses times pagaram para ter esses jogadores em seus elencos. Então é algo que precisa ser muito bem administrado pelos clubes, que estão corretos em afastar todos esses caras. E é necessário entender como que se vai fazer uma pesquisa, como se vai fazer a apuração dos fatos, porque é muito difícil reconhecer quando um cara toma um cartão, quando um cara faz um gol contra, quando o cara toma qualquer atitude no campo que não seja algo natural. É complicado. Eu tenho a impressão que a gente vai ter ainda vários outros jogadores entrando e sendo expostos, porque até agora não existia punição. E quando não existe punição, aquela sensação de impunidade, ela impera, e quem acha que pode ganhar vantagem vai lá e vai ganhar vantagem. Então o que a gente tem que ficar de olho é realmente nas denúncias do Ministério Público, em quem que eles efetivamente já conseguem confirmar que houve manipulação, e esses caras têm que ser excluídos do futebol. Eles não podem nunca mais pisar no campo de futebol. E vai acabar a carreira de jogadores de qualidade. Sim, como é o caso do Eduardo Bauerman. É uma pena a gente ver um talento desse nível, e eu considero que é um belíssimo talento, ter sua carreira encerrada por conta de apostas esportivas, sendo que ele estava jogando no Santos. Então certamente tinha um salário legal. Certamente agora ele podia ajudar a família dele, podia mudar de vida através do resultado financeiro que ele tinha jogando no Santos. Então a gente vai ter vários outros, e eu acho que para que isso não aconteça mais, a gente vai ter que ver essas punições aqui, que foram até levantadas pelo GE, porque tudo vai no Estatuto do Torcedor. Solicitar ou aceitar para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Tá claro aqui, né? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então esses caras têm que pegar cadeia, prisão, se possível, ou se interpretado como tal, pena máxima, porque a partir disso, a partir dessa pena, esse medo em ser pego, em ser preso, além de perder dinheiro, eu acho que ele vai inibir os jogadores de entrarem nessa onda de manipulação do evento esportivo. Eu acho que é muito feio, é muito triste que isso aconteça, porém previsível. Qual vai ser o futuro das apostas esportivas aqui no Brasil? Eu acho que elas só tendem a se fortalecer, porque é assim que é no mundo inteiro. Existe aposta esportiva no mundo inteiro. E não adianta alguém chegar agora e falar assim, vamos bloquear as apostas de cartão amarelo para as empresas que atuam aqui no Brasil. Sabe o que vai acontecer? Vai ter empresas atuando fora do Brasil que vão oferecer esse mercado de aposta. Então não é uma questão da casa de apostas, e sim uma questão do cenário macro, e que no Brasil há uma sensação de impunidade para qualquer coisa, basicamente, e até agora nada tinha acontecido. A partir desse momento, acho que se cria uma
uma nova realidade em que muitos vão ter receio em efetivamente aceitar essas propostas que devem chegar aos montes. E não é só de um cara que tem um mega esquema de aposta esportiva, né? Muito provavelmente de pessoas próximas a esses jogadores que falam assim, pô, hoje em dia, quem é que não faz uma fezinha numa aposta esportiva? Muita gente faz. Então, um irmão, um amigo, alguém de um jogador fala assim, porra, meu irmão, deixa eu falar um negocinho. Pô, cartãozinho amarelo pega nada, hein? Pô, fiz uma apostinha aqui, não quer pegar um cartão amarelo, não? Pô, botei um dinheirinho lá e beleza. E o cara pode se sentir seduzido a fazer ou obrigado a fazer, dependendo do nível de envolvimento que ela tenha com a pessoa. É um assunto muito sério. Como eu falei, o meu objetivo aqui não era fazer um vídeo informativo, porque as informações elas ficariam desatualizadas. O meu objetivo aqui era conversar sobre o tema com vocês, não necessariamente chegar ou fazer um comentário definitivo, porque de legislação eu não sou um profundo conhecedor. Foi junto aqui da galera, realmente pensando e falando e pensando, não roteirizei esse papo e, enfim, quis só abordar o tema brevemente, porque as conversas no WhatsApp elas são assustadoras porque elas são somente a materialização de algo que a gente acha que pode estar acontecendo. E quando você vê o nível da conversa e o nível de entrega do resultado que a gente tem e quanto que esses caras estão reféns, porque vários jogadores ficaram reféns desses apostadores, é assustador. É assustador. Eu acho que a gente está só no começo, estamos só vendo a pontinha do iceberg. Muito provavelmente a gente vai ter desdobramentos envolvendo vários outros jogadores, infelizmente, no futebol brasileiro, e não é só a Série A, Série B, Série C, Série D, e quanto menor for ficando o nível da competição, muito provavelmente maior vai ficando a possibilidade de manipulação, porque o holofote é muito menor e você sabe que isso acaba facilitando, os caras fazem a festa. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Obrigado pela companhia, até a próxima. Valeu!